Gente, boa noite. Nós vamos mais uma vez começar o nosso estudo de terça-feira, falando do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. Essas lições sobre o Evangelho vêm muito a nos enriquecer. Que nós possamos aproveitar esse instante, essa inspiração, para que possamos alcançar o profundo entendimento de tudo que for abordado e que, principalmente, isso redunde numa modificação interior nossa, que nós compreendamos, assimilemos e coloquemos em prática todos esses ensinamentos. Por ora, nós vamos passar uma esponja no nosso pensamento, vamos deixá-lo bem limpo, livre de quaisquer preocupações, aborrecimentos, responsabilidades do mundo lá fora. A partir de agora, só existe esse presente, esse instante, que é o mais importante para todos nós. Que os nossos irmãos espirituais possam compartilhar também conosco nesses instantes, possam nos intuir, possam nos desenvolver também o raciocínio, o entendimento, para que possamos abordar com profundidade todos os temas da noite de hoje. Que, sobretudo, aqueles que não puderam comparecer nessa noite, recebam também a nossa vibração de amor, de fé, de carinho, de respeito, fraternidade, e onde estiverem, possam ser tocados por esses sentimentos revigorados e fortalecidos. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça e que tenhamos momentos de serenidade, de paz e de bom entendimento hoje, aqui. Que assim seja. Muito bem, gente. Vamos lá para o 78º item do Caminho, Verdade e Vida. Vamos falar um pouquinho sobre uma fala de Jesus, pequenininha, que está em João, capítulo 8, versículo 45. Os menores são os melhores de ser abordados, né? A gente não consegue fugir muito do assunto, porque está bem sintético ali o tema. Então vamos lá. Ele chama Verdades e Fantasias. Primeiro vamos discorrer um pouquinho sobre o tema e depois a gente lê a frase do Evangelho e depois o entendimento de Emmanuel. Verdades e Fantasias. Qual que é a característica maior da criança? Uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Qual que é a característica principal dela? Ela está em outro universo, né? Um universo fantasioso, né? Que o mundo dela é bem colorido para que ela se sinta feliz. Ela pinta quadros mentais daquele mundo perfeito para ela, onde ela brinque, onde ela se divirta, onde ela tenha todos os amigos, tudo que lhe é necessário para uma vida sadia e feliz. Então ela cria esse universo, né? E muitas vezes não condiz com a realidade que está ali ao seu entorno. Às vezes a família é o quê? A família é meio destrambelhada, ou está passando por problemas financeiros, ou está passando por problemas emocionais, ou por problemas de doença, de saúde física. Mas a criança ali, ela está em outro universo. Mesmo que ela sinta alguma coisa, ela tem um refúgio, um local onde ela se coloca, que ela se faz feliz, se ela se preserva.
Então todas, logicamente, cada caso é um caso, estou falando uma coisa mais genérica. Então, essa é uma característica das crianças. E quem são essas crianças? Somos nós mesmos. Nós já fomos crianças, já estivemos nesse nível. Mas o tempo vai passando, nós vamos nos desenvolvendo. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo com o mundo. E a gente vai vendo que aquela fantasia criada não é bem assim. Que o mundo é bem diferente do que aquilo que imaginávamos. Quem que nunca imaginou, quando estava lá com seus 10 anos de idade, não vejo a hora de fazer 18 anos para ter minha liberdade? Acho que todo mundo pensou isso. Quando chega nos 18 anos e vê a realidade que espera, puxa vida, eu queria ter 10 anos de idade de novo. Por que isso? Por que essa fuga? Muito bem, nós nos refugiamos naquilo que nos satisfaz, nos dá conforto, nos dá alento, nos dá prazer. E às vezes é um mecanismo que utilizamos para que possamos levar a vida adiante. A gente ignora muita coisa mesmo, a gente não se envolve. Porque a gente sabe, se envolver vai dar problemas, vai trazer responsabilidades maiores, vai ter repercussões na nossa vida. E às vezes nós não nos envolvemos. Uma coisa que eu posso salientar nesse raciocínio. Muitas pessoas, quando vêm à casa espírita e começam a participar e compreender o que nós pregamos, o que nós falamos, o que orientamos aqui, fala, opa, é muita responsabilidade. Para mim não dá. É muita gente. Por quê? Tudo que nós falamos aqui, a responsabilidade é nossa. Aqui, ao contrário do que muitos pensam, a gente não cura ninguém, absolutamente ninguém. Traz um determinado ser, um determinado indivíduo aqui que está obsediado, aqui a gente retira espírito. Não retira espírito de jeito nenhum. Não existe isso. O que existe aqui? Existe fraternidade e caridade. Atendimento às pessoas, para que elas se fortaleçam, para que elas compreendam, para que elas se perdoem. E assim é o mecanismo natural do que nós professamos aqui na Casa Espírita. Bom, mas então há uma certa fantasia que as pessoas criam para que o seu mundo ideal possa acontecer. Então, ela tem uma vontade religiosa, mas tem que ser flexível em tal ponto. Então, ela se adequa a uma religião que dê aquele caráter, aquela linha que ela persegue. Então, a escolha. Umas nós sabemos, são mais rígidas, as outras são mais soltas um pouquinho. Umas vão mais para o lado material, outras vão mais para o lado espiritual, e assim vai. Tem de tudo nesse mundo, né? Então as pessoas se moldam, não só na questão religiosa que eu estou abordando, mas em qualquer coisa, na área profissional, na área pessoal. Então tentam criar um universo que elas idealizam como se fosse o seu ponto de equilíbrio. Mas aí que está. Aí que entra no tema que nós vamos abordar na noite de hoje. São verdades o que nós criamos ou são fantasias? São coisas que nós criamos como igual éramos quando infantis, para que tenhamos aquele mundo perfeito, para que não nos misturemos com as coisas ruins do mundo?
São verdades realmente aquilo que nós temos dentro da nossa concepção, ou são criações nossas, são fantasias? Às vezes nos iludimos com as próprias pessoas. E isso é muito comum. Tal pessoa que convive comigo, seja um cônjuge, seja um parente qualquer, né? Tem por mim aquele carinho, aquele respeito, aquele amor igual ao que eu tenho para com ele. E as pessoas, muitas vezes, elas se equivocam aí, né? Se fantasiam, deixam passar muita coisa. Bom, se a gente for procurar exemplos, vamos aqui ficar muito tempo. O fato que eu queria salientar bem sobre o tema é que existem verdades, e que elas são inequívocas, elas são reais, e elas vão acontecer em qualquer situação da nossa vida. E tem situações que são fantasiosas, que nós mesmos criamos, para que não soframos ou para que venhamos a ter a nossa zona de conforto preservada. Tá? Então, quando nós estamos falando aqui de verdades e fantasias que nós criamos, ok? Então, falando um pouquinho sobre o tema. Agora, vamos ver o que Jesus diz aqui no Evangelho e depois vamos ver o que Emmanuel também nos complementa. Vamos ver se vai bater as informações, ok? Verdades e fantasias. Mas, Jesus está afirmando, tá? Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Ok. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Jesus sempre estava pregando o quê? A realidade, a verdade do dia a dia, expondo, né? Ensinando, expondo. Mas muitos não acreditavam. Aí que está. Por que não acreditavam? Tinham limitações para entender? Ou isso feria aquele mundo perfeito, fantasioso? Ele não falava assim, em algumas partes? Aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz. Também. Tem várias, né? Tem várias. Doe o que você tem e siga. Levar o pedaleto, algumas coisas é meio complicado. Tem mais. Pois é. Então, essas frases, eu acho que ele queria dizer o quê? Abandone o que é velho, o que te prende às situações que o impediriam de segui-lo. Não é seguir a pessoa, tá? Por isso que eu não gosto de usar muito a palavra Jesus nos textos, porque dá a intenção, dá a conotação de que nós estamos falando de uma pessoa, vai seguir a pessoa, vai juntar a ele. Não, seguir o quê? Os seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos. Então, abandona tudo o que é antigo, todos os seus vícios, todos os seus erros, tudo que te prende ao passado, mas liberta a sua mente, o seu coração, para que você consiga adentrar essa nova vida. Essa frase que eu citei, pegue a sua cruz, sério, é como se falasse assim, tudo que é dificuldade, traz comigo, porque vai ser mais fácil, né? É sim. Traga a sua cruz e me segue. As dificuldades que todos nós temos e vem comigo, que vai ser mais fácil. Pegar a sua cruz, assumir justamente as suas responsabilidades, os seus fardos, né? E seguir adiante. E não tentar despistar. Não tem como despistar da vida, né? Então, esse despistar seria o quê? Seria as fantasias que nós criamos, que a gente vai protelando, mas uma hora vamos estar de encontro com aquela situação. É a mesma coisa que nós temos inimigos, desavenças com outras pessoas. Você pode até procurar
se afastar, uma hora você vai estar face a face. Seja nessa vida, seja em outras, seja quando for, você vai ter que se reharmonizar. Então, por mais que a gente tenha essas rusgas com outras pessoas, esses desafetos, esses entreveros, bobagem nossa, porque daqui para frente, se quisermos realmente evoluir, é harmonização com tudo, a harmonização perfeita, em todos os sentidos, não só com seres humanos, em todos os sentidos. Então, porque vos digo a verdade, não me credes. Então, quando Jesus falava assim, não perdoar simplesmente 7 vezes, mais 70 vezes 7. Puxa, é complicado, né? E sabe quem que piorou esse mandamento, essa frase? Foi o Chico Xavier. Ele piorou essa frase. Teve um caso de uma mulher que eu procurava e falava assim, Chico, quantas vezes eu tenho que perdoar meu marido? Porque ele me aborrece muito, ele só me dá desgosto. Aí o Chico falou, irmã, Jesus disse, perdoai 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí ela fez a conta 70 vezes 7, deu 490. Pegou um caderninho e foi anotando tudo que o marido fazia de errado para ele. E foi anotando, e passa-se o tempo. Chegou um dia que completou 490. Aí ela foi atrás do Chico. Aí, Chico, você falou que eu devia perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aqui, ó. Eu perdoei 490 vezes o meu marido. O que você me diz agora? Eu falei assim, não, minha irmã, você não entendeu direito. Não é 490 vezes os erros do seu marido. É 490 vezes o mesmo erro. Um erro só, você tem que perdoar 490 vezes, não vários erros. Ou seja, para quem sabe entender, é infinitamente. Né? 490 já é uma coisa bem longe do que um ser humano consegue tolerar. Né? Mas, ou seja, o que quer dizer que é indefinidamente, perdoar sempre. Mas por quê? Tem um fundo de verdade aí, lógico que tem. Qual que é esse fundo maior? É porque quando nós não perdoamos, quem sofre as consequências somos nós, não é o outro. Como nós sempre dissemos aqui, né? Não tem como tomar um veneno e querer que o outro morra. Né? Então, não perdoar é isso aí, é você se envenenar e ficar querendo que o outro adoeça. Então, para nos preservarmos, temos que perdoar sempre. Ou seja, faz o que Gandhi fez. Podem bater a cara, pode fazer o que for. Você não perdoa ninguém. Não perdoa. Mas essa é uma incoerência? Não, não é uma incoerência, é uma verdade. Só perdoa aquele que se sentiu ofendido. Se você não se sentir ofendido, você não precisa perdoar ninguém. Então, é uma coisa a se pensar. Muito profunda a se pensar. Então, chega de melindres, chega de meandros, essas coisinhas infantis, ingênuos, que nós carregamos junto de nós ainda. Jesus mesmo já falou, você bateu uma face, oferece a outra face. Se te fazem mal, faça o bem. Se te querem mal, te queira bem. Simples, você anula tudo aí. Não, mas é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. É muito fácil. O que nos falta é vontade. Não quero, porque o orgulho fala mais alto. Ele me prejudicou, ela me prejudicou, ele me abandonou, ela me abandonou. Né? É sempre o outro que fez alguma coisa. Se fez. Todo mundo é livre. Todo mundo tem que semear, todo mundo tem que plantar, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que agir. Agora, o mundo não tem que agir do jeito que a gente quer.
Não é porque eu amo alguém que alguém vai ter que me amar. Não é porque eu respeito alguém, que esse alguém tem que respeitar. Não é porque eu tenho uma preferência por alguém, que essa mesma pessoa tem que ter uma preferência para comigo. Amar não é isso. Amar é doar, é saída. Em contrapartida, o que acontece? Tudo que vai, volta. Né? Semear, colher. Se você semeia amor, o que você vai receber? É muito simples e lógico. Só que nós envenenamos um pouquinho esse sentimento. E fazemos ali um certo exclusivismo, uma coisa meio egoística, que faz parte do quê? Das nossas fantasias. Tal pessoa é minha. Ninguém é de ninguém. Minha família é minha. Não é. Está temporariamente. E olha só, é tão fantasioso isso, porque os filhos vão crescendo e naturalmente o que vai acontecendo? Eles vão se desvencilhando. Mas ainda tem os laços? Tem. Mas não são bem mais frouxos quando eles estão adultos do que quando crianças? Muito frouxos. E assim é a vida. Isso comprova que ninguém é propriedade de ninguém. E pior de tudo, nós sabemos disso. Mas fantasiamos. Por quê? Acordar para a realidade, às vezes a realidade é dura, não é o que a gente quer. A gente quer o quê? Que os filhos sejam eternos ali, filhos. Estejam lá, sempre junto de nós. Que o cônjuge nos ame igual era quando tinha 16, 17 anos, 18 anos. No comecinho. Isso a gente sabe que não é assim que acontece. E se cobra, se cobra, se cobra. Aí as pessoas fantasiam. Sabe aquele amor que eu sentia lá nos 18, 19 anos? Eu já estou com 40, 30, 40, 50 anos. Eu quero revivê-lo. Aí troca de parceiro. Ou de parceira. Querendo reviver aquilo que viveu lá atrás. Fantasia. Agora, o que Jesus disse? Mas porque vos digo a verdade. Retorna ao amor do Cristo. O que é o amor do Cristo? Você ser, você fazer, você doar. Não foi assim que ele fez a vida inteira? Que exemplificou? Exemplificou para que nós entendêssemos isso. Lógico, cada século os entendimentos vão aperfeiçoando, se ampliando. Hoje o nosso entendimento é maior do que há 1000 anos atrás, com toda certeza. Mas a mensagem está aí há muito e muito tempo para nós entendermos. E como nós já estamos nessa era do despertamento, é hora de, cair a ficha, né? É hora de cair a ficha. Vamos pôr em prática o que realmente está escrito no Evangelho? É isso que estamos sendo convidados nos dias de hoje. Vamos pôr em prática ou vai ficar nas mesmas fantasias? Vamos pôr. E o Espiritismo vem o quê? Para ainda cravar ali a realidade. Muitas vezes, para alguns, é dura e crua. Por quê? Atrelada a toda a ilusão está a desilusão. E a desilusão é dolorida. Então, quando nós nos iludimos, o que com certeza virá é o quê? Desilusão. E aqui, no Espiritismo, nós damos as respostas plausíveis, exatas, com razão, com lógica e com muito mais que isso. Com amor, com fraternidade e com caridade. Não é uma verdade vazia, fria. Bom, já falei demais, né? Vamos deixar o Emmanuel falar um pouquinho? Vamos lá. Vou começar desde o princípio, vou ler uns 2 parágrafos aqui, depois a gente volta a dissertar sobre o assunto. Verdades e fantasias. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus disse isso, está em João capítulo 8, versículo 45. E vem a fala de Emmanuel. O mundo sempre distingue ruidosamente
os expositores de fantasias. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Pense bem nessa frase, tá? É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Tem isso? Uhum. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Está aí o que muitos buscam na religião. O encobrimento disso, das enfermidades, ou seja, das curas físicas, as fraquezas, para que possam passar batido, né? Não, deixa eu com a minha fraqueza aqui, segue o jogo. A ignorância, que ninguém quer se envolver com o conhecimento, ampliar o seu conhecimento. Ou o defeito dos homens, são muitos, né? Os defeitos carregando, para receberem acatamento. Seguindo, não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Olha só, a prova está aqui. Quantas pessoas? 3, 6, 7, comigo 8, aqui no centro, falando sobre o Evangelho. Em outros lugares, que tem todo o seu crédito, não digo que não tenha, muito pelo contrário, todos têm o seu papel, o seu crédito, mas muitos estão lotados porque não tem essa rigidez que nós temos aqui. Essa palavra franca, e não prometemos nada, absolutamente nada, a não ser estar presente nos momentos difíceis, ajudando-nos uns aos outros, mas que cada um tem que passar as suas provas. Pois é, mas se eu prometesse aqui, eu juro para vocês, se eu falasse assim, terça-feira, nas reuniões de estudo, eu vou dar passe aqui de cura. Se eu falar isso, simplesmente isso, aqui, divulgar isso na casa, todas as terças-feiras eu vou dar passe de cura, isso aqui vai lotar. Não para ouvir ou falar, mas para se curar. Pois é, e aqui o que eu falo? Quase todas as terças, que a doença é o princípio da cura. E muitas vezes, a pessoa estar com a enfermidade é o melhor para ela. E como que você incute isso na cabeça de quem está passando por dificuldades? Ah, mas você não vai ajudar as pessoas por causa disso? Como é que você vai saber? Isso não é falta de caridade? Não, a questão não é essa. A questão é que todos que precisarem, nós vamos ajudar. O fato é que nem todos aqueles que nós vamos ajudar vão sarar. Aí que está a diferença. Ah, por que eles não vão sarar? Porque aí vem o tal do merecimento. Se está na hora dela se curar daquele mal, vai se curar pelas mãos de um passista, pelas palavras, pelo benzimento de um padre, por uma reunião num centro de umbanda, de candomblé, ou então embaixo de uma árvore, com uma simples oração, Senhor, olhai por mim. Vai se curar, porque chegou o momento. E qual que é o dever nosso? Solidariedade, caridade, amor, fraternidade, exemplificação. Mas ainda muitos buscam o quê? Aquilo que elas querem. Aí que vem a tal da fantasia. Porque desconhecem isso. E nós batemos paulatinamente nesse tema. Toda doença é o princípio da cura, porque ela tem origem no nosso espírito. E quando ela se manifesta na matéria, é porque ela já canalizou e está em vias, em processo de cura real. Mas que só acontece
Se na origem, modificar. Ou melhor, se o mal for extinto na raiz. É onde que é a raiz do problema? É no espírito. Então é na nossa mudança de visão, de comportamento, de atitude, nossa mudança interior, que a cura se dá. E não pelo passe, e não pelo remédio. Isso são paliativos, ou misericórdia do alto. Às vezes a nossa dor, nosso sofrimento é tão intenso que precisa do que? De um analgésico aí, de um anestésico aí. Então o passe funciona muito como isso. Força para passar por determinado problema, né? Superá-lo. Mas não é a cura. A cura está no espírito, a cura está em cada um. Mas fantasia-se, ou então ignora-se isso e vai-se atrás de tudo quanto é pessoas, ou religiões, ou reuniões, ou sessões, ou trabalhos, ou seja o que for, que prometa a cura. Pois é, não dá para prometer. Por isso não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que ela seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Ainda bem que nós não estamos mais na Idade Média, senão nós estávamos com um problema aí, né? Hoje em dia, vamos dizer, o veneno não deixa de ser, vamos dizer, as redes sociais com os julgamentos e com a taxa. É um ataque mais indireto. Antigamente, pensa na época até antes do Chico, a época dos primeiros espíritas aqui no Brasil. Lembra como que era a igreja totalmente dominante? Na época que eu estudava, era criança, se eu falasse que não era católico, era discriminado pelos próprios colegas. Quer dizer, era uma cultura que existia ali. Não, tinha que ser católico. Você fazia aula de catecismo na escola. Era imposto já a religião católica. Pois é. Então, isso na década de 70. É pertinho, não faz muito tempo, não. Agora, pensa lá em 1900, 1910, 1920, como que era muito mais difícil. Eu lembro que no terceiro, quarto ano primário, tinham dois irmãos que estudavam na minha sala e eles eram evangélicos. Eram olhados assim, ó. Ele é evangélico, ele é crente. Eram discriminados. Era para criança? Era. Mas se a criança tem aquela discriminação, é porque os pais também tinham, aprenderam isso dos pais. Então era uma cultura. Graças a Deus hoje a gente pode fazer as nossas reuniões aqui, não tem que tomar veneno depois, né? Ou não receber umas chibatadas. Ou pior, uma fogueira, né? Lógico, o mundo evolui, tudo evolui. E uma das coisas assim, mais duras é a realidade da lei de ação e reação. Se você sofre uma reação, é porque você cometeu uma ação. Uma das coisas que eu sempre me preparo, ou tento me preparar, é quando vier a reação. Não por causa da dor que ela vai gerar, mas pelo fato de saber que lá atrás eu errei naquele ponto. Entenderam? Então, se algo acontecer, geralmente é uma reação da vida, para que a gente possa se corrigir, né? E você saber que errou em tal aspecto, às vezes a gente não está preparado para isso.
Às vezes um débito lá de séculos atrás, você vai gastar assim, vai levar, aliás, várias encarnações para você se preparar para ressarcir aquele débito. Porque só vai acontecer quando você estiver preparado para entender aquilo lá. Então, tipo assim, vou falar uma coisa bem simplória para a gente compreender. Faz de conta que numa determinada reencarnação, lá em 1500 e alguma coisa, eu expoliei os bens da família que me acolheu. Ou seja, entrei numa determinada família, casei com alguém, né, que tinha bens, e entrei naquele núcleo familiar, me apoderei de tudo e dei um jeitinho de jogar todos na miséria e ficar com os bens. Faz de conta isso. Passam-se os séculos e eu não venho a ressarcir esse débito. Vocês acham que a consciência nossa não vai acusar? Ela vai acusar. Ah, mas você não lembra? Lembra. Eu não lembro aqui, porque eu estou encarnado aqui, mas isso vai estar presente em mim. Vai fazer parte de mim. Se não ressarcir esse débito, só que tem que haver um amadurecimento, um entendimento para que você, quando sofrer a reação, você compreenda, você se modifique e não se revolte. Então, muitas vezes, um equívoco nosso cometido aqui não é imediatamente ressarcido, porque se for, a gente se revolta e piora o quadro. Além de ter feito coisa errada, a gente vai continuar fazendo coisa errada e ainda sendo revoltado. Então há toda uma preparação, todo um desenvolvimento, e nesse desenvolvimento muitas vezes nós vamos nos alinhando ao caminho correto, adquirindo méritos, que quando chegar o nosso ressarcimento do débito, ele já esteja bem amortizado. Então a gente talvez não tenha que pagar na mesma moeda aquilo que nós fizemos, porque já foi amortizado pelo mundo de benefícios que nesse período nós conseguimos angariar. Ou seja, porque a lei que nos rege é de amor, não de punição. Se fosse só de punição, é aqui, ó, fez aqui, recebeu aqui. Mas acho que não funcionaria. Aliás, não funcionaria desse jeito. Vamos seguir. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha. Não tenho ideia do que seja isso. Vamos ver. Impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. Vou ler de novo porque eu não entendi direito. Vamos lá. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem esse negócio aí, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e iluzida. Eu acho que é sorte. Está falando aqui, ó, sorte fausta, ou infausta de um indivíduo supostamente inferida por algum meio ocultista. Por exemplo, pelas linhas das mãos, seriam os leitores da sorte, essas pessoas que veem o futuro, vê a bola de cristal, essas coisas. Ah, tá. Então, essas pessoas criariam o quê? Um universo que atrairia a atenção de pessoas que buscam justamente aquela zona de equilíbrio dela, né? Não tem esse negócio aí até já recebi alguns papeizinhos na rua fazendo propaganda. Fazendo com que seu amor volte em 10 dias, né? Devolva o seu amor. Devolva o seu amor.
promete emprego, né? Você vai conseguir. Por que isso aí atrai? Porque a pessoa está buscando. Ela fantasia, ela acredita. Ela deixa a razão de lado, ou deixa a sua ingenuidade ou a sua infantilidade criar esse ambiente, né? de fantasioso, e se coloca nessa situação. Aí não dá certo com um, busca o outro. Não dá certo com o outro, busca o outro. Até que um se encaixa. Esse maravilhoso fica nele. Aquilo que ele falava no começo, né? Aqueles que falam o que você quer ouvir, ele tem mais fé. Quem é teu amigo? Aquele que te traz para a verdade ou aquele que te apoia na fantasia? Aquele que fala o que você quer ouvir? Na realidade mesmo, é aquele que fala o que a gente não quer ouvir. Exatamente. Mas todo mundo gosta daquele que fala o que você quer ouvir. Aquele que te convida para, vamos tomar uma hoje, vamos fazer um churrasquinho no final de semana, vamos sair para, né? E por aí vai. Esse é o melhor amigo. Hoje não, segunda-feira você vai beber hoje, aí você é o chato. É o chato. Porque é contra tudo. Mas são os mais legais. Pois é. Mas é porque é o que a gente quer, né? Eu tenho muitos conhecidos e poucos amigos. Conheço muita gente, me dou bem com todos eles, converso com eles da mesma forma, com a mesma desenvoltura, mas eu só destrincho determinados assuntos com um grupo reduzido. Por quê? Eu sei que eles vão me entender. E outros, se eu falar 10% do que eu falo aqui, nossa senhora, é fogueira para mim. É isso mesmo. Às vezes eu falo, eu tenho vários amigos, mas que frequentam a minha casa, são 2 ou 3 casais de amigos. Pois é. Os outros são amigos, são colegas, pessoas que você tem um carinho, tudo, mas que não tem essa sinergia. Não tem. E assim, você não quer tão perto da tua família, da tua casa, essas. Você não vai levar os companheiros do futebol todos para tua casa. Você vai levar 1 ou 2. Isso é fato. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse gesto. As pessoas buscam esses leitores de sorte, né? Ou busca um médium que dê uma comunicação, e geralmente nessa comunicação elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E se elas não ouvirem aquilo que elas querem ouvir, não ficam satisfeitas. Eu lembro uma vez que numa reunião lá em casa, e eu já falei que sou médium de psicofonia, né? E num determinado momento da reunião, estava recebendo um protetor espiritual. E ele estava conversando, né? Estava fazendo a sua preleção inicial. E uma pessoa que era convidada ali, que estava presente, pediu para se poderia falar, ele consentiu. E ela começou a falar, então, com a entidade, ou seja, comigo, é a mesma coisa, né? É separado, é a mesma coisa, em castelhano, em espanhol. E ela fez uma pergunta para ele em espanhol. Aí complicou, né? Aí complicou. Por quê? As pessoas não sabem, não entendem ainda o mecanismo, como é que funciona a mediunidade. Então, você ser pego, como eu fui pego, numa situação desse porte, te pega desprevenido, primeira coisa, você te desconcentra na hora, você corta a sua ligação mental. Se eu não sei, se eu estou consciente, eu estou ouvindo uma frase em outra língua, em outro idioma que eu desconheço, como que eu vou responder? Aí eu teria que ter
um preparo muito grande para não cortar essa ligação, para tentar responder uma coisa que eu nem sei o que estaria falando. Quer dizer, naturalmente qualquer médium vai cortar essa ligação. Você não vai falar uma coisa que você não tem a menor noção do que você está falando. Então, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: a pessoa foi à reunião em busca da resposta àquela pergunta. Entende? Elas vão atrás do que lhes dá a zona de conforto. Não do que as instruções, a parte evangélica, né, que são a grande parte. Vão ali para... Como é que chama isso? Tem um nome esse negócio? Esqueci. Esse é assistencialismo, né? Não é essa palavra, não, me fugiu a palavra, mas para que nós pudéssemos, que na reunião pudesse lhe dar resposta que ela queria ouvir. Como ela não queria ainda que ninguém soubesse, falou em outro idioma, que ela era de outra nacionalidade. Então, e outra coisa, a pergunta depois ela traduziu, né? E era uma pergunta tão assim, humana, que eles, é de uma ingenuidade que não é porque o espírito que está ali comunicando, ele vai saber tudo. É um ser humano, igual a nós, tem suas limitações. Ele vai saber tudo. Eu vou perguntar a uma pessoa que mora lá no outro país, em outro lugar, tal coisa sobre tal pessoa, e o outro vai responder? Vai ter que saber essa resposta? Olha que ingenuidade. Então, teve uma outra coisa que aconteceu numa dessas reuniões lá em casa, que uma determinada pessoa foi lá e fez um pensamento. Queria que você respondesse o que eu estou pensando. Olha só. E foi comigo, né? De novo. Só que dessa vez, por eu já conhecia a pessoa, eu não fui pego de surpresa, não sabia o que ela estava pensando. Eu acho que não tem como saber o que ela estava pensando. Mas não é que ele deu a resposta, e a resposta foi uma chicotada daquelas bem dada, que ela saiu ruborizada de lá. E eu falei, mas o que eu falei? Eu não sei o que eu falei. Depois que eu fui saber, né, do ocorrido, o que foi perguntado. Mas, pois é, o que eu queria salientar é que as pessoas buscam o que está na sua zona de conforto, no seu mundo perfeito, né? E não é isso. Por isso que hoje, nos dias atuais, nos moldes como são desenvolvidas as reuniões espíritas, hoje as cadeiras estão vazias. 30 anos atrás, você ia no centro, tinha que ir mais cedo para você arrumar um lugar para você sentar. Senão não tinha lugar para você sentar. Porque as reuniões mediúnicas eram abertas. E as pessoas iam lá para quê? Para ouvir espíritos. Às vezes queriam ouvir o quê? Um familiar conversando através de um médium, dar uma mensagem, que era uma coisa muito esporádica de acontecer. E não era a finalidade, não é a finalidade nunca de uma reunião mediúnica. Reunião mediúnica é reunião de atendimento, ali é pronto-socorro, e não um teatro. Uma casa cheia assim, um ambiente de pensamento, aquele monte de gente. Multiplica o trabalho do plano espiritual. Não digo que não tenha condições de se fazer uma reunião assim, porque na época do Chico era assim, né? Sempre foi assim antigamente. Na época do Chico era assim, pessoas que de outras religiões nem sabiam o que estava acontecendo e as reuniões se davam, né? Não sei se as de desobsessão eram públicas, não, isso eu não sei, as do Chico, mas tinha as reuniões que eram vistas, né? Acompanhadas por pessoas que
que estavam ali em busca de um alento. A casa que eu frequentava em São Paulo, o fundador da casa, ele fazia cirurgias espirituais. Né? A casa vivia alugada. Ele desencarnou. Sumiu. Esvaziou. Esvaziou. As pessoas, elas não vão atrás da espiritualidade, mas vai atrás do benefício que a casa trazia. E realmente, assim, era um grande benefício mesmo. E depois que ele desencarnou, você contava assim, as pessoas que frequentavam eram as que sempre frequentavam. O volume de pessoas que entravam e saíam, porque tinha um tratamento, as pessoas às vezes queriam chegar e fazer logo a cirurgia. Não, tem todo um tratamento, um preparo, de cromoterapia e tudo mais. E as pessoas iam atrás do imediatismo. Eu quero fazer a cirurgia, eu quero sair daqui curado. E nem sempre eu pensava. Do milagre, né? E isso acontece desde a época de Jesus. O pessoal ia atrás de Jesus para quê? Para curar os seus problemas. Curava, a maioria dos que ele curou voltaram a enfermar-se. Por quê? Porque o problema da doença não é material, né? Não é físico, é espiritual. Então volta a enfermar. Ele falou para aquela mulher lá, volte, não peque mais, né? Se continuar ali na Bíblia, porque novamente aconteceu. Pois é. E ainda acrescenta uma coisa a mais ainda nesse quesito. Não é simplesmente não peques mais, você tem que fazer uma mudança interior. Porque mesmo que você refreie o seu ímpeto, mas você tenha um ímpeto, você está com a doença. Aquilo ali vai te adoecer. Né? Porque você não pode ter o ímpeto à vontade. Às vezes, as situações te impedem de fazer uma determinada ação prejudicial. Mas a vontade está ali, enraizada. É isso que tem que ser extirpado. Essa mudança íntima, quando falando de mudança íntima, tirar a coisa ruim que existe dentro de nós e colocar a coisa boa é o melhor método preventivo que existe. Para a gente não ter que depois procurar os paliativos aí. Vamos terminar então isso aqui? Onde que eu estou? A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. Isso aqui é importante. A técnica do elogio, disposição de parecer melhor, prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil. Então, ninguém quer as coisas difíceis, quer as coisas fáceis, imediatas, né? Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente, são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Deu para explorar bem esse tema de fantasias e verdades? Deu para pegar? Você vê que cada tema que a gente vai dissertar aqui, você abre um leque que amplifica tudo, né? E parece que a gente falou tão pouquinho, a gente falou tanta coisa, mas no final dá para ter falado mais, se ampliado mais esse conhecimento. Mas pelo menos o cerne da questão, eu acho que foi bem abordado. Que quem que cria essas fantasias? Somos nós. Porque buscamos o quê? A nossa zona de conforto. E a evolução, como que o bichinho ali vai se desenvolver, né? Uma galinha, por exemplo, vai se desenvolver se não sair daquele porto seguro que é o ovo. Ali é o ambiente ideal, tem tudo para ele, tem todo o conforto.
Mas o que ele precisa fazer? Romper aquela casca. Já começa a sofrer aí. Depois a mudança de temperatura. Depois um ambiente totalmente novo. E depois as adversidades para construir-se aquele ser. Se nós quisermos ficar nesse ovo eternamente, nós vamos perder a possibilidade, a propriedade de nos desenvolvermos. No mundo externo vai ter adversidades? Vai ter frio, vai ter fome, vai ter dor? Vai. Mas no final das contas, não vai ter sempre alguém ali que vai te ajudar a te dar os recursos necessários para você se constituir um ser, né, adulto, perfeito, sadio? Vai também. Mas se você não der a sua cota de esforço, isso não acontece. Então, na nossa vida, vamos ter adversidades? Vamos. E muitas vezes o alto está esperando o quê? Que a gente rompa a casca, que a gente dê o primeiro passo. E aí ele ajuda para que nós caminhamos. Beleza? Vamos em frente? Querem falar alguma coisa sobre esse tema? Não falei demais, né? Não sei. Eu acho que eu fico o dia inteiro sem falar. Eu trabalho na sala sozinho. Quando chega aqui eu me esbaldo. Para falar a verdade. Nem eu me aguento, não sei como vocês aguentam. Vamos lá, o item 79. A cada um. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. São os, como eu falei, os temas pequenininhos são os melhores para se desenvolver. Porque você só pega uma linha e vai. Você não precisa compreender um texto grande para você pegar os pontos que você vai desenvolver. É só uma linha. A cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Se você não tiver o mínimo de conhecimento na parte religiosa, você nunca vai compreender uma frase tão simples desse jeito. Tem que ter uma bagagem de conhecimento ali. Senão você vai interpretar de maneiras tão ingênuas que não vai pegar nunca o cerne da questão, o significado do que está querendo se passar ali. De novo, levanta-te, tá? Se referindo à pessoa, né? Você, levanta-te direito. Ou seja, você tem que se erguer da forma correta. Sobre qual sustentação? Os teus pés. Paulo, faz um favor para mim, pega um copinho d'água para mim, por favor. Eu vou tossir daqui a pouquinho. Então, aqui está uma frase direta sendo observada para nós, que nós temos que nos levantar da maneira correta sobre a nossa própria... Obrigado, Paulo. Com os nossos próprios pés. Então, o que a gente pode subentender aqui? Que na vida de cada um de nós vamos errar e vamos cair? Vamos? Vamos. Vamos fazer más escolhas e vamos quebrar a nossa cara de vez em quando? Vamos. Por maldade ou por desconhecimento? Que seja por desconhecimento, né? Então, quando erramos por desconhecimento, vêm as consequências, aprendemos que não temos que seguir por essa linha? Sim. Caímos, não temos que levantar? E levantar agora com uma sabedoria, com um conhecimento de causa, já que se formos por aquele ângulo, por aquele caminho, nós vamos nos dar mal. Mas quem que vai caminhar no caminho correto? Nós. Então, traduzindo em miúdos,
a nossa evolução, a nossa vida se dá, consequentemente, pelas nossas vontades. E você ter a vontade aliada à correção, beleza, estamos no caminho certinho. Mas se temos a vontade aliada às nossas fantasias, aí é um problema, porque vontade é o quê? Energia, força, motivação, e você vai para aquele caminho, e você busca uma fantasia, e você vai direto nela, é aquele negócio que eu falei, você vai e se ilude. O que tem no fundo da ilusão? Desilusão. Com a desilusão vem a dor, e a pessoa se queda. E muitas vezes aquela energia que ela tinha no começo, gastou tudo e fica no fundo do poço ali. Tá. Quando ela está no fundo do poço, ela consegue se soerguer sozinha? Algumas sim. Outras, tantas, não. Precisam de ajuda. Mas, lembre-se bem disso. Ajuda quer dizer o quê? Ajuda a colocar de pé. E solta. Se você não tiver força nas pernas, você cai de novo. Levanta-te direito sobre os teus pés. É sobre a sua vontade que você vai ter que se colocar novamente de pé. Ninguém vai ter o condão de retirar de você todas as desilusões e te colocar de novo na mais ampla e perfeita saúde. Quem que tem que buscar isso? Somos nós mesmos. Quando adoecemos, é sinal que é? Acabei de falar agora há pouco, que nós já estamos enfermos. Adoecemos. O que acontece quando adoecemos? Tanto aqui, emocionalmente, quanto fisicamente. Nós temos que nos soerguer, juntar recursos, juntar forças e continuar. Reconstrução da base, do alicerce, para poder se manter em pé. Uhum. Pois é. Bem lembrado, Paulo. Aquilo que eu sempre saliento aqui para nós também, que muitas pessoas não têm essa base sólida. Elas criam a sua construção em castelos de areia, né? Que uma hora vai ruir a um mínimo tremor. A base sólida se chama cristianismo. E o que envolve o cristianismo? O que faz parte dessa base? Amor, fraternidade, caridade, desprendimento. Construção das virtudes. Todas as virtudes. Exatamente. Essa é a construção que deveria ser sólida em nós. A partir daí, os nossos atos estão alicerçados. Se você cair, vamos ter adversidades, né? Vamos ter embates, vamos ter adversidades, vamos ter obstáculos que vamos ter que superar, mas que mesmo que venhamos a cair, vamos cair sobre qual base? Nossa fé estará lá, nossa vontade estará lá, o nosso carinho vai estar lá, o nosso perdão, o nosso conhecimento vai estar lá. Então você cai, mas você tem toda a sustentação para se colocar de pé novamente. Mas se você cai e você não perdoa, como que você se levanta? Você se levanta enfermo, né? Você com um sentimento de vingança, querendo mal a pessoa que te fez cair. Pronto, já levanta errado. Levanta-te direito? Não, você levanta errado. Levanta mal, com sentimentos deletérios dentro de si. Então, base para todo ser humano sempre foi o cristianismo, sempre foi o evangelho. Obstáculos todos teremos, adversidades
todos teremos. Contratempos com outras pessoas, rusgas, teremos também. Todos nos olharão como se fôssemos a pessoa santa? De jeito nenhum. Para muitos nós somos contrário disso. Mas o que vai nos respaldar? Nossos atos, nosso jeito de ser, nossa base sólida. É muito difícil. A pessoa se entra aqui por essa porta, algumas pessoas falando que nós somos o quê? Fazedores do mal. Para não falar coisas piores, né? Não ia doer isso. Nós estamos falando aqui sobre o Evangelho, sobre Paulo, né? Falando sobre Jesus, e vem alguém e fala que nós estamos fazendo mal. Não dói isso? Dói. Mas quando a gente conhece o Espiritismo, que a gente começa a ficar, né? Conhecendo, aprendendo, estudando, as pessoas falam mesmo. Nossa, que lugar que você está. Que lugar, não posso ir na calçada. Não é? Então a gente conversa assim, se essas pessoas soubessem que dentro de um centro espírita fala de Jesus. Não sabem, né? Envergonhariam-se. As pessoas falam, sai dessas. Sai falar pra gente, sai dessas que não seja dessa. Vocês se preocupam muito com o Espírito, André Luiz esquece do Espírito Santo. Olha. Ingenuidade. Quando fala ignorância, é ingenuidade, né? A gente se preocupava com isso no começo, sabe? Nossa, mas. Pois é. Já notaram as mudanças? Então, é impossível que uma casa espírita fazendo bem, mas não vê. Os tempos são outros. Para você ver que os tempos são outros, não estou fazendo nenhuma alusão à política, não, tá? Estou comentando um fato. Recentemente, o Divaldo Pereira Franco foi condecorado pelo presidente da República, que é católico, cuja esposa é evangélica, e ele foi condecorado. Vejam aqui, 3 religiões juntas, unidas, sem menor problema. Olha que exemplo. E a gente vê por aí afora o quê? Que existem o quê? Pessoas que querem justamente o contrário. Não querem a união, querem a desunião. Não querem a concórdia, querem a discórdia. Então, o problema está no ser humano. Por isso essa fase que nós estamos vendo é muito importante, porque você vê agora como cada um realmente é. Agora está bem exposto como cada um realmente é. Antes a gente tinha dificuldade de compreender como é que era o íntimo das pessoas. Hoje elas se mostram que é uma beleza, né? Praticamente nuas a percepção nossa. Você não precisa de muito para você saber como que é cada ser humano. Bom, não vou adentrar nisso não, porque senão eu vou falar mal dos outros. E não é a minha intenção, não. Eu acho que a melhor religião é aquela que faz uma opção melhor, né? Sem dúvida. Sim. Mas quando as pessoas souberem que o futuro das religiões é tudo que está dentro da religião espírita, que é o Evangelho de Jesus, isso é o que vai acontecer. O que o Espiritismo salienta? A religião como fé raciocinada. O que quer dizer fé raciocinada? Que se não tiver condizente, descarta. É uma coisa que pode ser comprovada. É comprovada, então é real. Se tem comprovação científica, é real. Então todo o Espiritismo é embasado na realidade, na lógica, na coerência. Se algo for ilógico e incoerente, ou seja, aquela fé cega, é fantasia, é descartado, nós descartamos. Isso tanto para o lado religioso, quanto para o lado científico, muito mais, e o lado filosófico. Por isso a gente pergunta, e aí? A gente não aceita tudo. Tem uma determinada resposta, a gente faz outra pergunta.
Tem resposta? Faz outra pergunta. E a gente vai assim ampliando. É o que nós estamos fazendo aqui, pegando um textozinho desse tamaninho e ampliando, com as nossas limitações, com o nosso pouco conhecimento, mas tentando ampliar. É isso que eu acho que é independente de cada um. Quando eu vim para Pouso Alegre, eu procurei uma casa espírita. Logo que eu cheguei, eu passei em frente pela avenida, que eu vim de ônibus, e vi, me atraiu, uma coisa me fez olhar para cá. Falei, poxa, tem uma casa espírita aqui, e eu moro aqui no centro. Falei, vamos lá. Eu vim, estava fechado. Eu fui na igreja, tem uma matriz ali. Uhum. Eu frequentei muito tempo a matriz até eu descobrir que dia que ia vir aqui. E aí eu vim para cá. Mas assim, eu tenho essa necessidade dessa conexão com Cristo. Então não importa onde eu esteja, pode ser onde represente o Cristo, né? Não sei explicar direito, mas eu tenho essa necessidade dessa conexão. Então, aonde eu consegui encontrar um lugar para estar próximo dessa espiritualidade, do cristianismo, eu fui. Uhum. Então, sem considerar que é um templo católico ou protestante, é onde eu senti a necessidade de estar. Né? Mas os textos são os mesmos, né? Então, isso é. Os textos são os mesmos. As interpretações podem variar. Você tem a tua, né? Você tem a sua. Mas você está ouvindo lá o sermão dele, que na verdade ele leu o Evangelho. Né? Olha, a última vez que eu entrei numa igreja católica foi uns 5 anos atrás, que eu fui ser um padrinho de... O que mesmo? Consagração. E eu fui um dos poucos que estavam na igreja que sabia o que o padre estava falando. Ele estava fazendo o sermão, mas ninguém estava nem aí. Nem sabia do que ele estava discorrendo lá. E eu sabia o assunto, sabia o que ele ia fazer, já antecipava algumas coisinhas que ele ia falar. Por quê? Não importa onde você estiver. Cada um está no seu nível, cada um está na sua vida, ou na sua fantasia, ou na sua realidade. Né? Então, cada um desperta no seu momento. Não é porque aqueles que ainda não despertaram não vão despertar. Não é isso. Então, cada um tem o seu momento, tem o seu lugar e tem o seu período de amadurecimento. Bom, eu não li nada ainda, né? Poxa vida. Então vamos lá, vamos para o Emmanuel, senão o Emmanuel que vai... Ele não vai achar ruim com a gente, porque já está encarnado, né? Então pode deitar e rolar aqui, sem problema. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Bom, isso está mudando um pouquinho, porque eu acho que a gente já sabe um pouquinho, pelo menos alguma coisinha a gente já sabe, né? Mas a grande maioria realmente é mais fácil ver o que é no visual ali do que o que é interno, né? Tem a psicologia de analisar uma pessoa, né? Com maestria, com clareza. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, essa foi forte do Emmanuel, né? Mas é uma realidade. E ele não alivia realmente, não. E por isso que eu sempre também falo que os que dormem, né?
Tem muita gente, a grande maioria está vivendo a vida dormindo, ou seja, repousando nos instintos. Repousando nos instintos. É vontade do quê? De fazer sexo, é vontade de comer bem, é vontade de ter bens materiais, fortuna, poder, posse sobre os outros. São os que eu chamo de os que dormem, os que estão ainda iludidos com a matéria. A matéria não é para isso. A matéria é um instrumento que nós vamos nos servir para nos desenvolver, e não um instrumento que nós vamos usar em benefício nosso para esmagar todos os outros, ou para a gente se sobrepor acima dos outros, de forma alguma. Onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito. Raros homens conhecem a desarmonia, sabem que estão desarmonizados, sabem que estão precisando do quê? Um remedinho espiritual, de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Vou ler de novo esse parágrafo inteirinho, tá? Com bastante calma. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Ou seja, raras as pessoas sabem que tem que melhorar-se espiritualmente. Ou seja, seguir o Evangelho, só isso. Falando, trocando em miúdos, seguir o Evangelho. O que é seguir o Evangelho? Ah, vou ir para onde da religião? Não. É pôr em prática o que o Evangelho diz. E o que o Evangelho diz? Volto de novo. Ser bom, ser caridoso, ser paciente, ser fraterno, ser ativo no bem, etc. Nós falamos, que todas as religiões falam assim, todos os dias, mas para pôr em prática é homeopaticamente, né? Algumas coisas as pessoas querem no imediatismo, né? Principalmente as coisas materiais, no imediatismo. Mas as suas mudanças íntimas são em gotinhas homeopáticas. Os doentes de espírito, isso que eu vi aqui, hoje em dia eles atacam, né? E assim, atacam mentalmente a gente, assim, agride emocionalmente, agride mentalmente, de forma, né, tentando diminuir. Aí eu pensei nesses cegos que habituam, né, em não desenvolver o aparelho, né, a visão. Eu pensei nisso, as pessoas cegas do cristianismo, de Cristo. Aí elas não se acostumam a esse visual, essa matéria só, e perdem a conexão com... Eu pensei nesse caso, desses cegos. Pois é, nós estamos vivendo uma época muito importante da história da humanidade. Muito importante. Não sei se vocês notaram, mas nós estamos em época de guerra. Não é a guerra da Ucrânia, não. É uma guerra do bem contra o mal. E quais são as armas que o bem utiliza? Razão, lógica, paciência, tolerância, as bases do Evangelho. Quais as armas que o mal utiliza? Tudo que possa desconstruir o Evangelho. Então vamos falar. Eu acho que a gente tem que ter certas posturas também ativas naquilo que nós acreditamos. Vão ter consequências? Sim, tudo na nossa vida tem consequência. Mas você não pode aceitar o que é errado. Isso é fato. Uma coisa é você ser pacífico, outra coisa é você ser passivo. Aceitar tudo. E uma coisa que a gente não pode aceitar
é o que está acontecendo atualmente na nossa história. Nós não podemos fazer parte disso. Por exemplo, em todos os lugares fala-se o quê? Legalização do aborto. Dá para aceitar isso? De jeito nenhum. Eu vi entrevistas em podcasts de pessoas ditas assim, entendidas no assunto. Uns perfeitos idiotas, me perdoem a palavra agressiva, os perfeitos idiotas escorrendo por um assunto pelo qual não tem a menor lógica, coerência e conhecimento. Alegando que a vida humana se constitui quando a mulher dá à luz. Poxa, nós estamos no século XXI, não estamos mais na Idade Média para pensar dessa forma. Qualquer um sabe que tem vida ali dentro. Com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 7 meses, com 8. Sabe. Mas o que querem fazer? Uma desconstrução da sociedade. O problema não é o aborto, é desconstruir a sociedade. É fazer com que as pessoas se endividem. Porque a mulher que comete o aborto, ela vai ter uma mente totalmente presa ao remorso, ao assassinato que cometeu. E isso não é nenhuma descoberta, não. É só você conversar com uma pessoa que fez aborto. Então, a pessoa que é dominada pela culpa é muito mais fácil de ser manuseada. Então, pega a grande sociedade aí que está nessa liberdade de fazer o que quer, né, com o seu corpo, e se endivida de uma forma assim, homérica. E o que vai acontecer? Alguém vai manipular isso. Se a gente não vê com os olhos da matéria aqui, a gente sabe muito bem como que acontece nos bastidores espirituais, das mentes que estão envolvidas com o erro. São escravizadas, facilmente manipuladas. E quanto mais, melhor. Não é assim? Então, e isso está numa proporção gigantesca. Então, os incautos, os que ainda dormem, os que ainda são escravos dos sentidos, vão por essa ordem. Se deixam carregar por essa onda e não sabem o que estão fazendo. São como crianças que você deixa brincar com facas. O que vai acontecer? Com certeza vão se ferir. E a gente deixa as facas nas mãos das crianças? Lógico que não. Então as leis que nos regem vão condescender com que essas pessoas ainda imaturas, e são, eu afirmo que o são, ou são frágeis emocionalmente, ou são muito relapsas com relação à responsabilidade da vida, da sua vida e da vida de outro. E nós não podemos deixar que elas, ainda infantis que são, cometam atos que vão comprometer durante muitos e muitos séculos o seu desenvolvimento. Então, o que vai acontecer se essa onda passar? Se realmente todo mundo entrar nesse nível? Uma desaceleração na evolução do nosso planeta. Ou seja, das pessoas que convivem, dos habitantes desse planeta. Porque vão estar todos ali aqui, presos ao remorso, à culpa. Por quê? E olha a causa disso. Simplesmente por alguns minutos ou
horas de prazer irresponsável. Só por causa disso. Ah, liberdade. Você nem sabe o que representa liberdade? Que a sua liberdade termina quando a do outro começa. E se você põe alguém dentro do seu corpo, a responsabilidade é sua. No ato que você provocou, você assume a responsabilidade do efeito que pode ser gerado. E esse efeito você não pode passar uma faca ali e excluí-lo como se fosse um nada, um monte de carne. E essa história que o corpo é meu, não tem nada a ver, porque é um outro corpo dentro do seu corpo. Então é muita ingenuidade pensar dessa forma. E a gente condescender com isso é a mesma coisa que esperar que daqui a algum tempo, nas entidades religiosas assistenciais, batam a porta espíritos altamente endividados, altamente depressivos, altamente comprometidos emocionalmente, requerendo o seu atendimento, o seu trabalho, o seu envolvimento para a cura deles. Porque nós, no presente, omitimos de agir em benefício da vida. Então, se alguém falar sobre essa liberdade, o corpo é meu, faço o que quero, engano, porque não sabe o que está fazendo. Não sabe mesmo. E está só gerando problema para si, para o outro e para todos que estão à sua volta. Então, quando o problema sai da sua esfera pessoal, já não é seu somente. Então, essa história de que o corpo é meu, faço o que quero, isso é balela. Isso aí é uma simples propaganda enganosa para pegar os incautos. Só que cada um busca as suas fantasias, as suas ilusões. E como eu disse, toda ilusão é bela, paradisíaca, maravilhosa, mas a desilusão é um verdadeiro inferno. Então, quando se ilude, está se construindo o seu inferno pessoal. E para se realinhar, para você se colocar de pé, de novo, como diz o texto aqui, levanta-te. Quem vai se levantar é você, porque quem fez as coisas erradas foi você, porque você quis. Então quem tem que levantar-se é você, não os outros vão ter que te levantar. Vão te dar apoio, vão te dar força, vão te incentivar, mas as pernas suas vão se mover por vontade própria sua, senão não há merecimento aí. Só para a gente terminar, onde que eu estou mesmo? Infere-se, pois, que a missão do Evangelho... Fiquei bravo, né? Não fui eu não, tá? É que é um assunto muito polêmico. E é um assunto muito sério. Quando fala-se de vida, é muito sério. O que envolve por trás disso é uma seriedade muito grande. Inclusive, minha palestra, que vai ser daqui a 2 semanas, sobre o livro Pontos e Apólogos, acho que é isso mesmo, do Humberto de Campos, eu vou tratar justamente a questão do aborto. Tem um tema lá, uma crônica falando sobre isso, e eu vou me virar nisso, porque é um assunto extremamente grave. Tem uma passagem lá que reflete muito bem sobre isso, e atual, e as pessoas precisam saber, precisam conhecer. Que toda a sua atitude, todo o seu pensamento, toda a sua construção vai ter repercussões. Vamos lá. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos
e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Então, quando se fala de cura, é a cura espiritual. Né? Tudo aqui é passageiro. Nós bem sabemos disso. Mas muitos ainda não sabem. Se iludem ainda que a vida é uma só. Concordo, a vida é uma só. Espiritual. A vida no corpo de carne pode ser muitas. O seu espírito é um só. Talvez dessa interpretação que ocorra justamente as disparidades, né? Perdi onde que eu estou. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo dos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente, sozinhos, sobre os próprios pés, com a nossa própria força, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Ou seja, esperando o quê? O máximo de recompensa e o mínimo de esforço. É o que todos se iludem. O Espiritismo não está aqui para iludir ninguém. Quer evoluir? Quer melhorar? Sua bastante. Aquele ditado que é mundo acaba em barranco para morrer encostado, né? De vez em quando a gente quer, né? De vez em quando a gente quer. Nós estamos no barco, né? Mas, falando sério, a gente tem que dar uma incentivada em nós mesmos, sabe? Dar uma sacudida, porque às vezes nós nos acomodamos. Eu me cobro isso. Às vezes não. Geralmente, não é às vezes não, geralmente eu me acomodo. E isso me incomoda. Eu poderia fazer mais, poderia. Poderia ter mais disposição, poderia. Utilizar melhor meu tempo, poderia. O que me falta? Ainda falta vontade. Mas, pelo menos eu já sei. Agora é só me corrigir, né? Mudar minha postura, realmente querer, né? Quando você quer, as coisas acontecem. Como está na questão 909, né? Como é que ela é mesmo? O que fazer para superar nossas más tendências, né? Um esforço muito... A resposta aqui é contundente, né? Um esforço muito insignificante. Então, para a gente superar nossas más tendências, depende de um esforço muito insignificante. É bem grave essa resposta. Né? Concluindo, o que nos falta é a vontade. Nos falta é querer, realmente. Exercício diário. É tirar as más e colocar as boas. Porque as más são legais. A gente se acostumou. A gente gosta das más tendências. Por isso a dificuldade. É porque ainda não conhecemos direito as boas tendências. A gente está mais para o mal ainda do que para o bem. Mas a partir do momento que você se envolve, aí você não consegue voltar para trás, mas não. Voltar para trás, voltar já é para trás, né? Voltar, né? Gente, já passei um pouquinho do horário, desculpa o falatório. Eu sei que foi um pouquinho corrido esse último aqui, mas semana que vem nós continuamos da onde nós paramos. Tenham todos uma boa semana, muita paz, muita luz para todos nós.